Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Hoje vamos falar sobre os dois maiores bancos privados do país, o Itaú e o Bradesco. Vamos fazer uma comparação entre os dois para ver qual que é o melhor banco para investir. Para a análise ficar objetiva e não virar aquele papo de boteco ou de briga de torcida, de fla-flu, vou utilizar três critérios: a sua presença e força da marca, os seus negócios e resultados do primeiro trimestre de 2021 e o seu valor de ação, para saber qual que é a ação que está mais descontada e te oferecendo maior retorno. O Banco Itaú foi constituído há mais de 97 anos no interior de Minas. De lá para cá ele conquistou 55 milhões de clientes e abriu mais de 5 mil agências bancárias. E com pontos de atendimento em todo o país, inclusive com presença em mais de 20 países. O Bradesco, por sua vez, tem 80 anos de história e de lá para cá conquistou 70 milhões de clientes e com 8.840 agências abertas. Também já é um banco plenamente digital e com ponto de atendimento em todo o país. Tanto Itaú quanto Bradesco são marcas fortíssimas, conhecidas por praticamente todos os brasileiros. Então, nesse quesito, o Bradesco sai ganhando principalmente pela quantidade de clientes e pontos de atendimento. E como é que estão os negócios desses bancos e os últimos resultados divulgados, que foi o do primeiro trimestre de 2021? Bom, o lucro líquido dos dois bancos ficaram muito próximos. O do Itaú, nos 3 primeiros meses de 2021, foi de 6,22 bilhões, um crescimento anual de 69%. Já o Bradesco teve um lucro líquido quase que similar, foi de 6,15 bilhões nos 3 primeiros meses de 2021, com aumento em relação aos 3 primeiros meses de 2020 de 82%. Esse aumento nos lucros desses dois bancos foi principalmente pela diminuição da provisão de perdas. Essas provisões de perdas que os bancos fazem são basicamente uma expectativa para a inadimplência. O banco reserva no seu balanço valores que eles acreditam que não vão receber de seus empréstimos. Em falando em crédito, a carteira de crédito do Itaú foi de 906 bilhões no primeiro trimestre de 2021, com aumento anual de 14,9%. Já o Bradesco, uma carteira de crédito relativamente menor, de 705 bilhões e com uma variação também menor do que do Itaú. Foi um crescimento apenas de 8% em relação aos 3 primeiros meses de 2020. O índice de inadimplência dos dois bancos continuam muito baixo, do Itaú de 2,3% e do Bradesco de 2,5%. Esse índice de inadimplência no Brasil é extremamente baixo. Então, tanto o Itaú quanto o Bradesco estão tendo boas qualidades no desembolso de crédito. A Basileia dos dois bancos, bom, o que é essa Basileia? Não se assustem com o nome, vocês têm que acostumar com esse nome nas análises de bancos, porque a Basileia é um índice extremamente importante justamente para medir a solidez do banco. Ou seja, quanto maior o índice, mais sólido, menos risco de haver uma falência do banco. Mas esse índice não pode ser alto demais, porque se o índice for alto demais, o banco deixa de ser um banco rentável. O ideal é que fique entre 13% a 20%. Menos que isso, o banco se torna bem agressivo e menos que 10% corre o risco de haver uma intervenção do Banco Central e decretar o confisco do banco. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil. O índice de Basileia do Itaú é de 14,5%, já do Bradesco de 15,4%. Os dois índices estão ok. Os dois bancos continuam muito sólidos. E os depósitos, captações e recursos sobre a administração? Bom, quanto mais recursos captados, os bancos conseguem ganhar com spread bancário, que é aquela diferença entre o que ele paga para o seu cliente sobre juros
em cima de poupança ou outro investimento de renda fixa, e o que ele empresta ou o que fica investido em outros tipos de títulos. Então, o banco ganha nisso. Quanto maior a captação, melhor. O Itaú tem uma captação total de 2,53 trilhões de reais. Já o Bradesco, 2,55 trilhões de reais. Também são valores extremamente próximos e a diferença é irrisória em relação ao tamanho dos bancos. Nesse ponto, eu vou usar como desempate o tamanho da carteira de crédito, porque é o único que realmente se sobressai. E o Itaú tem uma carteira de crédito melhor, quase 30% maior do que do Bradesco. Então, nos resultados, o Itaú leva essa. Mas e aí? E os índices de mercado? Qual que é a ação que te dá mais retorno? Qual que é a ação mais descontada? Bom, pegando o fechamento do dia 5 de maio, utilizando as ações ITUB3 e o BBDC4, que é a ordinária do Itaú, e a preferencial do Bradesco, a gente consegue alguns indicadores interessantes. Do Itaú, o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro, fica em 11,38. E o PL do Bradesco fica em 11,99. Esse índice, quanto menor, melhor. Apesar do Itaú sair um pouco na frente nessa, a diferença é muito baixa. É possível que exista empate durante um pregão. Então as duas ações continuam em preços relativos semelhantes. O dividend yield, que é justamente o percentual de dividendos ou juros sobre capital próprio, que é também uma outra forma de remuneração da ação, do Itaú fica em 2,45% em relação ao preço atual da ação, e do Bradesco 2,78%. Os dois bancos estão com percentuais de dividend yield bem abaixo da média histórica. E isso se deve principalmente porque no ano passado o Banco Central determinou que não se pudesse distribuir mais do que o mínimo obrigatório de dividendos. Então não se assustem com esse percentual baixo. Nesse critério, o Bradesco tem uma leve vantagem, mas como no item anterior, também é uma diferença muito pequena, quase que irrisória. Então também é um empate técnico. E um terceiro ponto que a gente vai utilizar para justamente ver qual que é a ação mais descontada é o preço dividido pelo valor patrimonial, que é o índice PVP. Esse índice, quanto menor, melhor. Quer dizer que você está pagando pouco em relação ao patrimônio da empresa. Do Itaú está em 1,63. Já o do Bradesco está em 1,61. Também praticamente o mesmo preço. É uma diferença que se encontra muito facilmente dentro de um pregão. Então, em relação ao preço da ação, as duas ações estão em preços relativos iguais. Nesse critério, a gente teve um empate. Bom, como a gente viu aqui no vídeo, parece que dentro da briga entre o Bradesco e o Itaú, os dois saíram empatados. Cada um levou um critério e empatou no último critério, que é justamente a oportunidade de mercado. Os dois bancos são tradicionais, são rentáveis e possuem um crescimento forte, apesar que no último ano teve um resultado muito fraco em decorrência da pandemia. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficaram alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso é o maior apoio que você pode dar para esse canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.